Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Bom, meio-dia e 35. Meio-dia, 12h35, vamos iniciar a nossa reunião. Eu peço que sejam fechados todos os microfones, por favor. Obrigado pela presença de todos. Em nome do Rotary da Tijuca, em mais uma reunião de palestra com um tema bem interessante e de interesse, na verdade, da comunidade, das pessoas em si. Agradecendo desde já a doutora Daniele pela disponibilização de vir interagir conosco, nos passar conhecimento. Então, eu peço, para iniciarmos a reunião, que o companheiro Joper, nessa hora, fazendo as funções ali que normalmente é feita pelo meu vice-presidente Marcelo Deodoro, que a gente faz uma mistureba danada, boa aí, em termos de protocolo, que a gente procura deixar essa reunião leve, mais leve. Então, que por favor, coloque, Joper, o hino e a nossa bandeira nacional, por favor. Primeiro o sino, companheiro. Não te entendi. Primeiro o sino ou primeiro o hino? O sino, que a gente inicia a reunião. Com o hino. Ok. Só um minuto, por favor. Ok. Obrigado. Com a nossa saudação à bandeira nacional, eu venho dizer a vocês que nesse período 2020, 2021, Ok? pode? Boa sorte. Quero dizer, saudar os presentes, dizer que o
o Rotary, nesse período 2020-2021, tem o lema "O Rotary abre oportunidades". Eu acho que agora a companheira Zélia tem a apresentação do presidente de RI, da governadora Cassima e o meu, não é, Zélia? Exatamente, presidente. Estou compartilhando para sua leitura, se preferir. Pode compartilhar até para conhecimento de todos. O Rotary Internacional tem o seu presidente, o companheiro Holger Knack, do Rotary Club de Herzogtum-Lauenburg-Moulin, na Alemanha. Nós temos a governadora do distrito 4571, a companheira Cassima Timone Góes Campanha. Ela é do Rotary Club Campos do Jordão. E eu, aqui do presidente atual do Rotary Club da Tijuca, Gustavo Fontoura Creton, associado na classificação Controle de Contas Públicas. E hoje temos a palestrante, doutora Daniele Nascimento Nogueira de Souza, que vai nos falar sobre qual a importância e para onde vão os tributos que pagamos, né? Com o tema Psicologia Fiscal. Então, eu agora... Obrigado, Zélia. E essa é a canopla do Rotary da Tijuca, quando em reunião presencial, uma das mais belas canoplas do nosso distrito, quiçá a mais bela. Eu vou fazer uma breve apresentação e já passar a palavra para a nossa palestrante, mas antes que a companheira Amália diga: ele esqueceu de novo. Eu não esqueci, Amália. Eu sei, você não esquece de mim. E aí eu vou pedir que a companheira Amália dê o brado do Rotary da Tijuca bom para valer. Com a palavra, Amália. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, É bom valer! valer! Obrigado, Amália. Show. Nada, Gustavo. Então, como eu havia falado, vou fazer uma breve apresentação da nossa palestrante e já passar a palavra para a doutora Daniele. A doutora Daniele Nascimento Nogueira de Souza, ela é procuradora da Fazenda Nacional, pós-graduada em Gestão Tributária e em Direito Público, e também é mestre em Finanças, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Oi, eu peço a quem estiver com o microfone ainda aberto que deixe o microfone desligado, por favor. Ou se o administrador puder fazer isso. Opa. Ok. Então, com a palavra, a doutora Daniele, que também irá nos apresentar alguns slides elucidando a sua fala. Obrigado, Daniele. Tenha a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui participando dessa reunião tão especial. Confesso que é a minha primeira vez, eu já admirava o Rotary, mas realmente nunca tinha participado de uma reunião e eu gostei bastante, especialmente em relação ao hino à bandeira. Começar uma reunião com o hino à bandeira, né, valorizando o nosso país, e eu acho que hoje o objetivo da minha palestra aqui, da minha breve exposição, é justamente renovar isso, né, um sentimento que anda um pouco
esquecido. Eu queria agradecer ao Gustavo, né? Não posso chamar de doutor, ao Gustavo, queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, separando um pedacinho do almoço para poder ouvir sobre psicologia fiscal e tributação, que é um assunto que normalmente gera uma certa resistência nas pessoas. Então, agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, muito pelo contrário, a tributação ela tem uma relevância gigantesca para o país, e o objetivo aqui não é nem dar lição de moral, nem falar de questões políticas, é justamente convidá-los a uma reflexão, abrir a mente, para que a gente possa, aos poucos, tentar buscar um país melhor para todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, onde estão os meus slides. Está aparecendo para todo mundo, né? Não. Eu vou ampliar até... Não tá? Tá, né? Agora sim, agora sim. Certo. Eu vou ampliar a minha tela, eu não vou conseguir ver vocês, mas quem quiser fazer alguma colocação, interromper, pode ficar à vontade. Vou aqui ampliar para facilitar a visualização. Pronto. Deixa eu minimizar aqui. Prontinho, assim fica mais fácil. A primeira coisa que eu gosto de falar, quando eu estou falando sobre psicologia fiscal, ainda para um público que não é formado em direito, em sua grande maioria, eu sempre gosto de apresentar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em uma breve exposição, porque se trata de um órgão público que foi criado pela sociedade para servir a sociedade, é um órgão federal estratégico, voltado à arrecadação, à cobrança de valores que pertencem à sociedade. Infelizmente, ainda é muito pouco conhecido, poucas pessoas sabem o que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que a gente faz, sempre confundem com a Receita Federal do Brasil, né? Embora seja um órgão também federal, a Receita Federal do Brasil ela está relacionada a questões de fiscalização, basicamente, e após a cobrança administrativa desses valores, não tendo êxito, essa cobrança, esses valores são encaminhados para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fazer a inscrição desses valores em dívida ativa e prosseguir na cobrança. Então, nós somos um órgão federal de dupla vinculação, estamos vinculados à Advocacia Geral da União e também ao Ministério da Economia, e nós temos como função precípua, basicamente, 3. Não só a representação da União em causas fiscais, judicialmente e extrajudicialmente, também a cobrança judicial e administrativa de créditos tributários e não tributários pertencentes à União e não pagos, e também na prestação de serviços de assessoria e consultoria ao Ministério da Economia. Como vocês estão vendo na figura, atualmente somos mais de 2.100 procuradores em todo o território nacional. Eu costumo dizer que nós somos o maior escritório de advocacia tributária do Brasil. Uma advocacia pública, mais uma advocacia, com toda certeza. E nós temos um papel estratégico, não só na arrecadação, mas também no combate à fraude fiscal, à sonegação fiscal, como eu vou mostrar aqui para vocês. E no ano, acho que de 2019, arrecadamos mais de 24 bilhões de reais para a União, um valor bastante expressivo e relevante, especialmente nesse momento que a gente vive, de crise econômica e de pandemia, onde os recursos públicos eles são muito importantes, não só para a compra de vacinas, construção de hospitais de campanha, contratação de médicos, enfermeiros, compra de medicamentos, e também o pagamento do auxílio emergencial. Entrando propriamente no assunto que eu queria tratar aqui com vocês, eu sempre começo com essa pergunta, e eu vou confessar a vocês que eu já fiz essa pergunta para mestres e doutores em direito tributário, juristas, professores, estudantes, pessoas que não são graduadas em direito, e ninguém sabe responder essa pergunta nem próximo. Sempre pergunto, e eu pergunto aqui para vocês também, se alguém souber, disser para mim que tem uma resposta, pelo menos aproximada, em relação a todos os tributos. E aí, quando eu falo em tributos, eu não falo só em impostos, né? Impostos é só uma das espécies tributárias que nós temos hoje. Segundo o Supremo Tribunal Federal,
nós temos hoje 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Então, quando eu pergunto quanto você paga como contribuinte por mês, é uma pergunta muito relevante. E saber que ninguém tem a menor noção de quanto paga é uma demonstração de gravidade. Demonstra não só a falta de consciência fiscal, mas que a população em geral sequer sabe quanto paga, para onde vai esse dinheiro, quem faz a gestão desse dinheiro e como ele é gasto. Isso é muito grave, porque tudo de ruim que nós estamos passando no nosso país, não só hoje, mas desde sempre, vem justamente dessa falta de consciência fiscal, dessa falta de atuação do cidadão na vida pública, acompanhando especialmente esse processo de arrecadação e de gasto público. Isso por quê? A primeira premissa dessa pergunta é: nós vivemos num Estado fiscal. O que é um Estado fiscal? É um Estado que é custeado majoritariamente com valores oriundos de tributos. Então, toda essa Constituição, a Constituição da nossa sociedade, como ela é hoje, ela é custeada com tributos. Não só as despesas estatais, mas também a garantia de diversos direitos que são prestados através do oferecimento de bens e serviços pelo Estado. E aí, quando eu falo Estado, eu falo União, todos os estados e os municípios e o Distrito Federal. Tudo isso é custeado majoritariamente com tributos que todos nós pagamos. Por ano são trilhões de reais. Daí a importância da gente saber quanto que paga, quem faz essa gestão, para onde vai esse dinheiro e como ele é gasto. É isso aqui que eu pretendo mostrar para vocês, porque uma sociedade mais justa, o cumprimento das leis, da Constituição, e uma sociedade melhor para todo mundo, que eu acho que é o que todos nós desejamos, passa principalmente pela questão tributária. E existe uma resistência muito grande, não só ao pagamento dos tributos, mas também na participação da atividade pública, na fiscalização. Eu sempre costumo dizer que a cidadania ela não tem só direitos, de você exigir direitos que são garantidos pela lei e pela Constituição, mas a cidadania ela também implica em deveres no cidadão. E, dentre esses deveres, existe o dever de acompanhar esse processo de arrecadação e gasto público, de ajudar na fiscalização desses gastos, votar bem, atuar na cobrança das promessas de campanha e num bom gasto público. Isso é fundamental, porque os órgãos de controle que nós temos hoje não dão conta da quantidade de atividades que precisam ser fiscalizadas, e eles necessitam, portanto, da nossa atuação para auxiliá-los, através, por exemplo, de denúncias. Então, eles fazem uma fiscalização por amostragem e o restante depende da participação de nós, como cidadãos brasileiros, acompanhando especialmente esse gasto público. Então, eu sempre costumo colocar aqui um exemplo, que é, por exemplo, quando você passa por uma obra pública. Normalmente, as pessoas atravessam a rua e querem distância. E, por exemplo, na Alemanha é totalmente diferente. Um alemão com consciência fiscal de quanto ele paga, e como é relevante esse dinheiro e como é importante que ele seja bem gasto, ele quer saber quanto que está sendo gasto naquela obra, por que está sendo feita aquela obra. Ele participa efetivamente desse processo de arrecadação e gasto público. E é isso que não acontece no Brasil. Nós temos não só uma rejeição em relação à atividade pública, ao gasto público, à tributação, e também somos omissos em relação a isso. E isso dá margem à atuação de grupos de interesses, de pessoas mal intencionadas, que acabam utilizando, desviando esses recursos para outras atividades que não o interesse público, vinculadas ao interesse público. Então, outra pergunta que eu faço aqui, quem tiver alguma resposta em relação a isso, se quiser se manifestar, pode falar. Você já consultou o orçamento público do seu município, do seu estado ou da União? Você sabe quanto ele arrecadou? Em que ele está gastando? Quanto ele gastou com publicidade, com obra, em saúde, em educação, em segurança? Essas informações são fundamentais para todos os cidadãos.
E isso, infelizmente, não é estimulado. Isso deveria ser estimulado pelo próprio poder público desde a escola, desde a infância, para que pudessem ser formados cidadãos mesmo. E hoje nós não temos, a população em geral sequer sabe o que é um orçamento público, né? Infelizmente. E esse orçamento público ele é divulgado e muitas vezes de uma forma de difícil compreensão para o cidadão comum. Esse orçamento público ele é elaborado de acordo com normas de contabilidade pública. Então, ele não é de fácil compreensão. É necessário que esses entes, ao divulgarem os seus orçamentos, que eles façam isso de forma clara e objetiva para que qualquer um possa acompanhar. E, além do mais, seria fundamental estimular a participação dos cidadãos, de uma forma geral, nesse processo de formação, de elaboração do orçamento público. Os cidadãos deveriam participar desse processo, de como que vai ser gasto esse dinheiro. Infelizmente, o que acontece é que a gente tem cidadãos que não sabem como funcionam esse procedimento de arrecadação e gasto, não participam e se omitem. O que nós temos hoje é uma carga tributária, como vocês podem ver no slide, em 2019 era 33,17% do PIB, que foi em 2019 de 7 trilhões de reais em 2019. Considerando que nós vivemos num estado fiscal, como eu disse, que a maior parte das despesas é custeada com receita oriunda de tributos, como vocês podem ver, são trilhões de reais que a população brasileira transfere para os gestores que nós elegemos gastarem em benefício da coletividade, com base na Constituição e nas leis. Como vocês podem ver aí, não está um pouquinho, a letra não está muito legível, mas como vocês podem ver, a carga fiscal do Brasil ela é comparada à de economias desenvolvidas, né, e não a de países latino-americanos e mercados emergentes, o que demonstra que a gente tem uma quantidade de recursos necessária ao atendimento das nossas despesas. O grande problema é que ele é mal gasto, ele é desviado, e existe uma falta de consciência fiscal muito grande na população brasileira, que não participa, não entende, se omite e dá margem a isso, a essa situação que nós vivemos hoje. Outra questão também é que nós não podemos ter uma carga tributária muito baixa. Por quê? Porque cada direito, nós temos direitos muito amplos garantidos pela Constituição, e isso representa gasto público. Cada vez que você amplia ou institui algum tipo de direito que vai ser custeado pelo Estado, e aí Estado, mais uma vez, União, Estados, município e Distrito Federal, quando eu falar em Estado, isso representa um gasto público que vai ser custeado por toda a sociedade, principalmente através de tributos. Então, é importante que as pessoas tenham consciência de que a ampliação de direitos, ela corresponde a um passivo, a um gasto público que vai ser custeado por toda a sociedade de alguma forma. E aí eu começo a falar para vocês sobre o que eu chamo de gargalos da arrecadação. Nós temos aí uma carga fiscal alta, não só pela questão da quantidade de direitos, da necessidade de recursos mesmo, mas nós temos aí alguns gargalos que majoram ainda mais a carga tributária, e é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Uma das principais é a sonegação fiscal. E quando eu falar em sonegação fiscal aqui, eu estou falando em atos ilícitos, ou seja, contrários à lei, para evitar o pagamento do tributo devido. Então, como vocês podem ver, o índice é altíssimo. E segundo o estudo de 2016, se não tivesse evasão fiscal, e evasão fiscal, como eu falei, atos ilícitos para não pagar tributo, a carga tributária poderia ser reduzida em quase 30% para todo mundo, sem alteração do nível de arrecadação. Qual o problema que nós temos aqui? O problema é que no Brasil, a gente vê pessoas defendendo abertamente a sonegação. Primeiramente, a sonegação fiscal é um crime contra a ordem tributária, né? Está previsto na Lei 8.137 de 1990. Quem quiser depois procurar no Google vai ver lá todos os atos que configuram um crime contra a ordem tributária, e a sonegação fiscal, de uma forma geral, está nessa legislação. Qual outro problema disso? Concorrência desleal. Aquele empresário que sonega é um empresário que pratica concorrência desleal e que leva
à falência empresários corretos. Por quê? Porque ele consegue deduzir do preço do bem que ele comercializa ou do serviço o valor dos tributos. E, com isso, o empresário honesto ele não consegue competir e acaba sendo levado à insolvência, à falência. E, com isso, empregos de pessoas também são perdidos. Então, além dessa questão, a nossa tolerância à sonegação fiscal majora a carga tributária para todo mundo em 30%, é um crime contra a ordem tributária e implica numa concorrência desleal. Então, ao defender isso, ao compactuar com isso, nós estamos compactuando com toda essa situação. Nós estamos concordando que, especialmente empresários que têm condições de pagar, não querem por fundamentos que não são válidos, porque se fossem válidos, seriam válidos para todo mundo. Por exemplo, eu não vou pagar porque o Estado não me dá nada em troca. Se todos pudéssemos usar esse argumento, o resultado seria arrecadação nenhuma e nós não teríamos, a sociedade que nós temos hoje, não teríamos recursos nenhum arrecadados. Então, isso não é um argumento válido. Então, ele tem condições de pagar, não quer pagar, esse valor é utilizado para o seu próprio enriquecimento, ou seja, são valores pertencentes à sociedade brasileira que são utilizados para o enriquecimento de algumas pessoas e, além disso, aumenta a carga tributária das outras pessoas, leva à falência empresários honestos. E é um crime contra a ordem tributária. Então, é algo extremamente grave, a Procuradoria da Fazenda Nacional tem uma atuação muito forte nesse ramo da fraude fiscal estruturada, da sonegação, por conta de todos esses malefícios que muitas pessoas não se dão conta e que acabam defendendo sem parar para pensar, muitas vezes, nos efeitos negativos para toda a população. Então, esse é um problema grave que nós temos, né? A complacência, né, com pessoas que fazem isso e que admitem abertamente, confessam abertamente a prática de um crime e tudo bem. Nós temos aqui uma alta inadimplência no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados, não vou detalhar, a ideia aqui não é essa, mas só para vocês verem que essa alta inadimplência, que não é só causada por uma sonegação fiscal, que fique claro isso, obviamente que pessoas físicas e jurídicas têm, muitas vezes, em muitos momentos, dificuldade de pagar seus tributos, mas o que nós temos hoje é um estoque da dívida da União bastante grande, né, de mais de 2,4 trilhões de reais, isso só em 2019. E a nossa classificação dos créditos, classificada entre A, B, C e D, sendo C e D de difícil recuperação ou irrecuperáveis, como vocês podem ver, é a maior parte deles. Então, hoje nós temos um problema muito grande e muitas pessoas têm uma resistência a essa atividade de cobrança. Muitas pessoas, às vezes, falam para mim, Dani, sua atividade de cobrança, ainda mais de tributos, isso é ruim, né? Você ficar cobrando. E, na verdade, não. Eu tenho a atividade de cobrança, ela é uma atividade extremamente relevante, não só porque estamos cobrando recursos que são de toda a sociedade, mas também porque a nossa atividade ela é exercida em consideração especialmente aqueles contribuintes que pagam. Né? Porque a pior coisa que existe é você pagar, eu não gosto de pagar, você se sacrifica para pagar, e o seu colega, o outro empresário, que está nas mesmas condições, não paga e nada acontece com ele. Então, a nossa atividade, ela justamente visa prestigiar esses contribuintes que estão se esforçando para pagar. Por isso que é muito importante a atividade de cobrança de tributos, por questões até de isonomia, de igualdade, de justiça. Então, é uma atividade extremamente relevante para o país. Para vocês verem em relação à sonegação, o que nós temos, eu trouxe aí um estudo do IBPT de 2018, então os dados são de 2017, mas os índices de sonegação são altíssimos, como vocês podem ver, né? Presentes em 49% das empresas de pequeno porte, 33% das empresas de médio porte, 18% das empresas grandes. ICMS, o tributo mais sonegado, seguido do imposto sobre a renda
e a contribuição social sobre o lucro líquido. E esse panorama que nós temos, ele é muito provocado por isso, pela falta de consciência fiscal. As pessoas não percebem a relevância da tributação para a sociedade, porque não foram estimulados a pensar sobre isso, a participar da vida pública, e todos nós acabamos pagando essa conta, de forma direta ou indireta. Outro problema que nós temos é a relação fisco-contribuinte, e já adianto que a Procuradoria tem uma preocupação com isso, na melhora da relação fisco-contribuinte, porque isso diminui a litigiosidade, né, diminui gastos com segurança e fiscalização. Então, nós temos hoje uma relação fisco-contribuinte que ainda é muito ruim, né, baseada na animosidade, na punição e na repressão. Isso é ruim para ambas as partes. Né, o contribuinte se sente afastado do fisco, ele tem repulsa pelo fisco, enquanto que o fisco, na verdade, não é inimigo da sociedade, muito pelo contrário, ele tem que estar cada vez mais próximo da sociedade, atender cada vez melhor esse contribuinte, especialmente porque nós temos um sistema tributário hipercomplexo, então muitas coisas o contribuinte não consegue entender, ele precisa de informação, precisa de um atendimento de qualidade, isso precisa realmente melhorar. Na Procuradoria, estamos buscando essa melhora, mas é um passo de cada vez, e para isso é necessário que todos os contribuintes, se você foi mal atendido, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, que faça, porque muitas vezes o fisco e os gestores, eles não conseguem imaginar alguma situação que esteja ocorrendo, então é fundamental essa participação ativa da sociedade, colaborando, reclamando, elogiando, sugerindo, inclusive porque isso implica em menos gastos com segurança e fiscalização. Um exemplo que eu costumo dar disso, embora não diretamente relacionado à relação fisco-contribuinte, mas demonstra como é importante uma relação de confiança. Eu uma vez estava na Alemanha e fui utilizar o metrô. Eu não sei se vocês conhecem a Alemanha, mas era a minha primeira vez, procurei a catraca para entrar e não localizei, não tinha catraca. Então, eu saí entrando, já me assustei com aquilo, né? Porque, comparando com o Brasil, você vê catraca em tudo que é lugar, e não tinha. E aí, cheguei no momento do metrô em si de pegar, eu vi um guichê eletrônico de pagamento, não tinha uma pessoa, não era manual, era eletrônico, uma fila enorme, e via, inclusive, pessoas perdendo o metrô ali que estava passando, para poder pagar e validar o seu bilhete. E aquilo me assustou, eu falei, gente, no Brasil como seria, né? Eu falei, bem, deixa eu olhar a fiscalização, deve ter uma fiscalização muito intensa aqui, né? E olhei à minha volta, não tinha nenhuma fiscalização. Nenhuma. Isso demonstra claramente o nível de consciência desse povo em relação à necessidade de colaborar para as despesas públicas, de participar da vida pública. E o que isso implica na prática? Além de uma melhor qualidade de vida para todos, um menor custo de vida para todos, nesse caso aqui nosso, uma redução dos gastos com segurança e fiscalização. Então, se você tem contribuintes que têm uma consciência fiscal, você não precisa gastar valores absurdos com segurança e fiscalização. E na Alemanha eu andei muito em transportes públicos e eu vi só uma única vez algum tipo de fiscalização. Não tem. Realmente é algo raro de se ver lá. E com menos gastos em segurança e fiscalização, esses valores podem ser revertidos para áreas que precisam mais. Saúde, segurança, educação, desculpa, alguma obra pública que seja importante, né, algum pagamento de auxílio, enfim. É importante que a gente pare para refletir isso, né? Porque isso está baseado muito na nossa cultura. Eu costumo falar, as pessoas repetem os padrões culturais sem parar para pensar se aquilo é bom ou ruim. Né? Pelo fato de algumas posturas estarem naturalizadas, não significa que sejam corretas, e a gente precisa parar para refletir um pouco sobre isso. Né? Muitas vezes isso não ocorre. E seguindo adiante, então, falando dessa falta de confiança do contribuinte, por que ele existe? Quais são as causas? Eu citei aí 3 causas. Primeira, corrupção, má gestão de recursos públicos e transparência não qualitativa, ou seja, que é aquela informação
que ela é transparente, qualquer um consegue acessar, mas o contribuinte não consegue entender. Então, é como se ela não tivesse sido prestada, né? É uma informação inútil para a população em geral. E tanto a corrupção quanto a má gestão são outros gargalos da arrecadação, né? Se não tivesse corrupção e má gestão, ou se ela fosse extremamente menor, certamente sobrariam mais recursos, ou então a carga fiscal poderia ser reduzida para todo mundo. Esses são os reflexos. Então, nós temos aqui um nível de corrupção altíssimo no Brasil, e eu já vi políticos menosprezando o papel nocivo, o potencial nocivo da corrupção, que é um crime gravíssimo, especialmente porque ele é praticado por pessoas que não precisam de dinheiro, muito menos dinheiro público, elas têm um bom salário, utilizam esse dinheiro para enriquecer e para luxo. Então, esses valores, eles são gastos. Nós vimos aqui no Rio de Janeiro, a questão aí, eu cito sempre, do Sérgio Cabral, com joia de 800 milhões de reais, viagem em jatinho, viagem para jantares em Paris, festa, enquanto esses recursos não são destinados para a população que mais precisa. Então, a corrupção ela não pode ser tolerada em nenhum nível. Nada justifica a corrupção, especialmente por isso. Muitas pessoas estão morrendo ou estão vivendo em condições e situações totalmente degradantes porque pessoas querem enriquecer com o dinheiro da sociedade. E isso ficou escancarado nessa pandemia. Vocês devem ter acompanhado os escândalos de corrupção no desvio de verbas para combater a Covid, em vários estados, em vários municípios. Então, isso é muito grave. E isso faz com que a gente tenha todos esses problemas que a gente quer combater e não sabe por onde começar. Então, como vocês podem ver, a corrupção consome 8% de tudo que é arrecadado no país. O valor cobriria, por exemplo, o déficit primário no orçamento de 2019 da União, que foi de 95 bilhões de reais, e esse valor de 8% só levou em conta somente os desvios apurados na Operação Lava Jato e alguns processos envolvendo corrupção no Tribunal de Contas da União e dos Estados. Então, esse valor é infinitamente maior. E isso precisa ser rejeitado e combatido em todos os níveis. A gente não pode aceitar não só a corrupção ativa quanto a passiva. A gente não pode aceitar nem aquele empresário que corrompe e nem aquele servidor público que recebe recursos ilícitos. Então, nesse caso, os empresários que corrompem, eles estão longe de serem inocentes. Eles fazem com que a população brasileira, por exemplo, pague 10 vezes mais por um bem ou serviço. Por quê? Porque ele precisa pagar propina, porque ele quer aumentar o lucro dele absurdamente, ele quer enriquecer às custas da população. São recursos que são valiosos, são pessoas que já são ou ricas ou têm uma condição de vida digna e não precisam. Então, é importante sempre frisar isso. Ano que vem vai ser ano de eleição, a gente precisa ter essa consciência, não só da relevância para a população, mas da relevância desses recursos. Vi que o Ricardo levantou a mão. Pode falar, Ricardo. Boa tarde a todos. Eu não queria interromper, eu queria deixar para o final, mas eu aproveito a oportunidade. Eu acho que tem uma dificuldade conjuntural, como você está colocando, que o nosso Código Penal, na minha opinião, é muito light, considerado não só, e tem muitos advogados aqui presentes, considerado não só no nível dos crimes propriamente violentos, mas também no que corresponde ao crime penal, no crime de você não honrar os compromissos com o Estado e a União, no sentido de cumprir suas funções pagando os impostos e evitando a corrupção. Acho que, de uma maneira geral, o que eu quis expressar é que, se a gente tivesse um Código Penal mais exigente, com leis mais fortes, eu acho que a gente também conseguiria diminuir essa parte da corrupção e da evasão fiscal. Ricardo, você está certíssimo, eu concordo com você, mas acho também que o nosso problema é muito de natureza cultural. Eu costumo falar, não existe classe política desonesta em sociedade honesta. O que acontece lá é reflexo do que a sociedade faz,
né? E, infelizmente, muitas das pessoas que reclamam da corrupção, se estivessem lá, fariam igual ou pior. Então, eu acho que, além da questão da impunidade, a questão das leis que não são severas o suficiente, eu acho que a corrupção é um dos crimes mais graves que existe, porque um corrupto ele pode matar milhares de pessoas, né, através do desvio dessas verbas, e isso sem sequer olhar na cara dessas pessoas, abusando da confiança dessas pessoas. Então, eu acho que é algo extremamente grave, porém, o que nós temos muito é de natureza cultural, e a gente precisa repensar isso, essa tolerância que a gente tem, né, não só com a corrupção em larga escala, mas a corrupção também do dia a dia, aquele policial, pagam propina para o policial e acha que tudo bem, né? São coisas pequenas que a gente precisa parar para refletir e que acabam gerando esse cenário enorme que a gente tem. Eu vi que outras pessoas levantaram a mão, peço para aguardar só mais um pouquinho, anotem aí a pergunta de vocês, as considerações, porque o Gustavo me deu um prazo muito curtinho para falar, e aí, se eu der a palavra a todos, eu não vou conseguir chegar ao final. Vamos eu já vou te aqui. eu já vou te cobrar o prazo, Dani. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Já estou bem em cima, né? Então, deixa eu dar uma acelerada aqui, porque esse tema realmente, como é muito apaixonante, a gente acaba se empolgando. Então, nós temos aí outra questão, que é a má gestão de recursos públicos, também algo extremamente grave, que desvia e representa o desperdício de recursos públicos que são mal aplicados, também por conta dessa nossa omissão, por conta dessa nossa não atuação como cidadãos brasileiros. E nesse caso da má gestão, eu até cito aqui alguns exemplos, vocês devem ver vários outros aí que existam, mas eu posso citar aqui 680 milhões de reais gastos anualmente com emissora pública com audiência inexistente, milhões de reais gastos com medicamento fora da validade. E aí, o que esse Estado faz, né, diante dessa situação? Paga outros milhões de reais para uma empresa incinerar esses medicamentos. O governo federal gasta quase 500 milhões de reais somente para armazenar papel de 13 ministérios. Câmara de Vereadores do Rio gastou mais com selo de cartas do que com inteligência policial. E por aí vai, né? Eu trago também outro exemplo que eu vi na revista Veja esses dias, que foi aí despesas com combustível dos deputados do Rio de Janeiro, que somaram mais de 1.400.000 reais, né? Daria para dar 89 voltas na Terra com essa quantidade de abastecimento, né? Enfim, e por aí vai. Todo dia são escândalos atrás de escândalos, por conta da nossa omissão. Então, enquanto a população não atuar no orçamento, não participar da vida pública, não ajudar na fiscalização, nada vai acontecer. E aí nós temos a transparência não qualitativa também. Como eu já falei, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que é essa lei, porém, muitas vezes, a informação ela existe, há transparência, mas ela não é qualitativa. O cidadão brasileiro não consegue entender o que está naquele documento, como, por exemplo, um orçamento público que ele é elaborado através de normas contábeis. E aí, já para a parte final, eu vou até dar uma aceleradinha, porque eu sei que meu tempo aqui já esgotou, eu trato da psicologia fiscal e tratei no meu livro, que foi, inclusive, fruto da minha dissertação de mestrado na UERJ. A psicologia fiscal ela estuda o comportamento do contribuinte, do cidadão, em relação às suas obrigações fiscais. Com base em quê? Com base em fatores de natureza psicológica, como, por exemplo, nível de entendimento do grupo social. Se você está num grupo social que concorda com a sonegação fiscal, por exemplo, dificilmente você vai ser contra, né? Há uma tendência de seguir o entendimento do grupo. Percepção daquele indivíduo sobre a justiça fiscal, sobre a qualidade do gasto público, nível de carga tributária, imagem da administração tributária, tudo isso vai fazer com que ele tenha uma resistência maior ou menor em relação ao pagamento dos tributos. Então, é uma resistência que, segundo a psicologia fiscal, ela já é natural, existe uma resistência natural ao pagamento do tributo, que é visto como um pagamento sem qualquer contraprestação, porém, nós temos aí uma situação que se agrava conforme esses fatores e dentre outros fatores também.
E aí, já terminando, caminhando para a parte final, eu trouxe rapidamente a teoria do Günther Smulders, que foi um dos pioneiros a analisar a psicologia fiscal. E aí eu quero ressaltar só um ponto disso tudo aqui, para a gente já se encaminhar para a parte final. O ato de pagar tributos, ele tem um aspecto moral, ou seja, ético e de honestidade. Quando eu falar em moralidade aqui, é nesse sentido. Qual o problema? O problema é que a moralidade fiscal ele está abaixo da moral ordinária. Ou seja, o sonegador fiscal, aquele que não age de forma ética e honesta em relação ao pagamento do tributo, ele não tem uma redução no seu prestígio social, ele não é mal visto, né? A sua honra e o seu prestígio não é abalada, e a opinião pública considera o delito fiscal um delito irrelevante, né? Um crime irrelevante. Então, isso é algo que a gente precisa realmente pensar. Aqui eu trouxe para vocês, não vou mostrar, é um vídeo, nós temos na Procuradoria da Fazenda Nacional, quem quiser acessar através do nosso site, nós temos um aplicativo da dívida aberta, que mostram todos os nossos devedores, a natureza da dívida, por região, por atividade, e lá os contribuintes, eles podem ajudar a prestigiar os empresários que são corretos, podem verificar se seus fornecedores são pessoas que estão cumprindo as suas obrigações fiscais. Também está disponível em aplicativo, é bem interessante, inclusive esse aplicativo concorreu a um prêmio de educação fiscal na categoria tecnologia, então vale a pena vocês darem uma conferida depois. Trouxe aqui outros instrumentos de acesso à informação e educação fiscal para vocês. Esse aplicativo Cidadão Mais Brasil do Ministério da Economia é extremamente relevante. Nesse aplicativo você consegue ver quanto de valor de recursos federais estão sendo transferidos para estados e municípios, as obras que estão sendo feitas, o valor, você pode fazer denúncia, você pode sugerir melhorias para a sua região, para a região onde você mora, então ele é bem interessante. E aqui eu trouxe outros, Tesouro Nacional Transparente, site do Observatório Social do Brasil, Transparência Internacional. Temos aí secretarias de Fazenda com programas de educação fiscal muito bons, como, por exemplo, de São Paulo, do Ceará. Quem tiver interesse, é só olhar no Google. E, por fim, incentivos para a melhoria do sistema tributário nacional. Nós precisamos de uma educação fiscal consistente, que comece desde as escolas. Então, fala-se muito em reformas tributárias, mas não vai resolver o problema. O nosso problema é cultural, é de falta de consciência fiscal e de educação fiscal. Então, a reforma tributária ela é muito importante, porque vai trazer uma simplificação, porém, ela sozinha não vai resolver o problema que nós temos, que é um problema, como vocês viram, muito mais complexo e de natureza cultural. E obrigação de agir de boa-fé do fisco e do contribuinte, resgate da confiança do contribuinte. E quando eu falar de boa-fé aqui, eu falo da obrigação que nós temos de não enganar as pessoas, né? Essa é a obrigação de uma pessoa que age de boa-fé. E o problema aí eu vou tocar um pouco o dedo na ferida e já encerrando, prometo, Gustavo, é que o problema é que a boa-fé começa dentro de casa. E a nossa cultura, ela autoriza, ela valida muitas condutas que são enganosas, de enganar as pessoas, às vezes nas relações conjugais, nas relações pessoais, familiares, profissionais. E qual o problema disso? Se nessas relações a pessoa age de forma enganosa, como que ela não vai... Pessoas, inclusive, que ela diz que ama, às vezes que dorme todos os dias junto, como ela vai agir em relação ao fisco, que ela tem já uma resistência muito grande. Então, tudo isso são aspectos culturais que precisam ser repensados, a gente precisa parar de repetir padrões culturais e verificar se aquela conduta e analisar se ela é realmente boa ou ruim para a sociedade em geral. E eu termino com essa frase que eu tirei de um artigo de um colega procurador, né, que não se trata de ver a tributação como um fim em si mesmo, né? Não se trata de buscar arrecadação pela arrecadação. A gente precisa entender que a tributação ela tem uma finalidade social muito importante e ela se destina à realização de objetivos constitucionais, de objetivos sociais, de justiça, que beneficia todos os cidadãos. Eu me despeço, então, mostrando aí para vocês as minhas redes sociais, meu e-mail, quem quiser entrar em contato, me seguir, vou ficar muito grata. Estou à disposição aí para qualquer dúvidas e perguntas. Agradeço mais uma vez pela oportunidade.
Obrigado, Daniele. Eu anotei aqui 2 pessoas para lhe fazer perguntas. Antes, deixa eu só passar aqui uma colher de chá que o Adílio acabou de pedir aqui para avisar que o nosso palestrante da semana passada, o professor Alex Kellner, irá proferir hoje à noite, às 20 horas, palestra no Rotary Club de São João do Meriti, Vila dos Teles. Feito essa colher de chá, eu quero falar a minha opinião que essa mudança de cultura, Daniele, que deve acontecer, eu falo isso sempre, em determinados, de quase todos os assuntos, né, determinados não, de quase todos os assuntos, tem que começar com as crianças. Né? A gente muda nas crianças e assim vai evoluindo. Também temos essa cultura, o brasileiro não percebe muitas das vezes, porque temos os nossos impostos diretos e indiretos, né? E a gente não tem uma legislação que mostre ali nos produtos quanto estamos pagando de carga tributária, né? Isso é interessante, em vez do contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, se autodeclarar e ir lá e pagar o imposto, isso não é interessante de alguma maneira dos governos, porque são tributos das 3 esferas, de automaticamente ir lá e... Eu vou falar uma palavra forte, que é sequestrar, mas não é sequestrar. É ir lá e fazer a apuração e o recolhimento desses valores. Depois eu vou passar a palavra pelo menos a 2 pessoas que eu já anotei que estão inscritos. Eu só peço que a todos que façam as suas considerações, que sejam breves, porque nós temos um horário findo automático da reunião. Obrigado, Daniele. Presidente, tem uma pergunta também no chat do Sérgio Mendes, tá? Tá, depois a gente passa para o Sérgio. Volta a palavra, Daniele. Bom, Gustavo, você tocou em aspectos realmente muito importantes. A educação fiscal tem que começar nas escolas, na infância, quanto antes melhor, para que a gente forme cidadãos brasileiros. E cidadãos não são aqueles apenas que cobram direitos, são aqueles que exercem os seus deveres, né? Dentre eles, como eu falei aqui, a fiscalização dos atos públicos, a participação da vida pública. Eu acho que existe um certo descaso com a coisa pública. A pessoa, muitas vezes, acha que a coisa pública não é nada, não pertence a ninguém. Às vezes eu vejo manifestações e as pessoas começam a depredar o patrimônio público. Eu falo, gente, esse patrimônio pertence a ele mesmo. Quem que vai pagar para consertar isso? Somos todos nós. Então, a pessoa não tem consciência do que é público e da relevância disso para ele e para a sociedade, infelizmente. Isso tem que ser estimulado pelo Estado. Como isso não ocorre, cabe a nós, sociedade civil organizada, estimular isso da forma que dá. Eu faço essas palestras, eu vejo alguns grupos, né, divulgando educação fiscal, tentando fazer algo para abrir a mente das pessoas e abrir os olhos das pessoas, porque há muitos grupos se beneficiando dessa situação que nós temos hoje no sistema tributário e no Brasil de uma forma geral. Então, essas pessoas vão atuar para que a gente continue omisso. Então, é preciso que a gente passe a refletir, pelo menos, em medidas, em posicionamentos que possam levar a isso. Em relação ao recolhimento pelo fisco, né, ir lá e recolher, a gente tem limitações legais para atuar dessa forma. Eu sempre brinco, quando as pessoas falam mal do fisco, na verdade estão falando mal do legislador, que vocês elegeram, né, porque são eles que fazem a legislação e nós apenas somos um órgão que dá cumprimento ao que a legislação determina. E quem faz a legislação são pessoas que são eleitas pela população em geral. Então, a gente tem essa limitação de fazer esse recolhimento. Acho que poderia gerar algum tipo de distorção, também dar esse poder enorme ao fisco. Eu acredito que a solução passa por uma questão de educação fiscal consistente e formação de consciência fiscal, porém isso vai levar um grande tempo, mas não há solução simples e rápida para esse patamar que a gente se encontra hoje. A gente está numa situação completamente crítica em relação à consciência fiscal, então vai demandar aí um bom tempo para que a solução venha e produza efeitos positivos para a sociedade em geral.
Eu quero chamar para a pergunta a visitante Rosângela Dias. Ela, acho que hoje está no TCE, né, Rosângela? Já foi da Controladoria Geral do Estado, é colaboradora do Observatório Social do Brasil, do Rio de Janeiro. Com a palavra, a Rosângela, por favor. Eu acho que vai te fazer até um convite, hein, Daniel? Não estamos te escutando, Rosângela. Não estamos te escutando. Desculpa a intromissão, de repente a configuração do Zoom tem que botar o microfone desse fonezinho aí. De repente está o microfone do computador ou está desabilitado. Sem som. Eu vou tomar... Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o contato. Vou passar o contato de uma para outra. E aí vocês trocam essa ideia. Deixa eu só adiantar aqui, doutora Daniele, o que a Rosângela me passou, que ela está na Escola Fazendária, coordenando o grupo de Educação Fiscal do Rio de Janeiro, e que provavelmente vai te fazer um convite para palestrar lá na Educação Fiscal. Então, Rosângela, não estamos te escutando. Eu vou passar direto o contato de vocês uma para outra e vocês se falam. Tudo bem? Desculpa, querida. Passo a palavra para o companheiro Benimar. Pode falar, Benimar? Vê aí o seu áudio. Eu estou caminhando aqui nesse momento, mas vamos lá. A minha questão toda sobre essas questões, sobre a situação que a Daniela está falando, é em relação não só à complexidade do pagamento de tributos, que para a gente que tem empresa pelo Simples, até ajuda um pouquinho. Mas o que a gente percebe é que as pessoas são reticentes com relação ao pagamento de tributos e não se importam também muito pelo lado de que esses recursos são sempre desviados. Então, elas não se sentem confiantes o suficiente para dizer assim, não, vale a pena pagar. Por outro lado, a carga tributária é muito alta. Tá? Foi tentado fazer o chamado imposto único que DPF, da forma como deveria, foi mais um dinheiro desviado. E como é que está o processo de conscientização e de responsabilização? Porque o que a gente está vendo cada vez mais é impunidade. A gente pensou que em algum momento se poderia resolver o problema da impunidade a partir da punição. Só que aí a gente está vendo que as punições não só não aconteceram, como aqueles que estavam gerando as punições estão sendo punidos no lugar dos que fizeram tamanho desvio no Brasil. O que você pensa disso e como a gente pode modificar esse tipo de situação? Desculpa falar, o fôlego aqui que estava subindo uma ladeirinha pesada, tá bom? Oi, Ben. Então, basicamente, uma grande parte do que você colocou,
eu falei um pouco durante a minha exposição, existe já uma resistência natural ao pagamento do tributo e essa resistência, essa desconfiança por parte do contribuinte, ela é ampliada por conta de recorrentes casos de corrupção, de impunidade, de má gestão de recursos públicos, porém é importante também que a gente reconheça a nossa participação nesse processo, né? Porque a partir do momento que a gente se omite, que a gente não age, né, não cumpre os nossos deveres como cidadãos, a gente dá margem para esse tipo de atividade ocorrer. A partir do momento que a gente não fiscaliza, né, a atividade pública, que a gente não participa do orçamento público, que a gente não colabora de alguma forma com a vida pública, isso acaba sendo ampliado. Então, o único caminho, no meu entendimento, na verdade, é a educação fiscal consistente, que ela vai gerar um nível de consciência fiscal, e quando eu falo em consciência fiscal, eu não falo só da relevância dos tributos, mas principalmente da necessidade da qualidade do gasto público, do gasto desses recursos. A gente muitas vezes fica perdido na questão da carga tributária. Realmente ela é muito elevada, mas se ela fosse bem gasta, como ocorre, por exemplo, na Alemanha, todos seriam beneficiados e ninguém estaria reclamando de pagar tanto. Então, a gente paga escola 2 vezes, né? A gente paga escola, mas tem também a escola pública, mas isso tudo é por quê? Porque o cidadão brasileiro ele não participa desse processo de arrecadação e gasto público, ele não fiscaliza, ele não vota bem. Aliás, as pessoas muitas já vivem vendendo voto, não fazem questão de votar, não entendem a relevância da eleição de gestores de trilhões de reais, né? A gente não acompanha nada, essa é a verdade, a gente só acompanha as consequências da nossa omissão. A gente não acompanha o que a gente deveria acompanhar, e essa omissão também é uma falta de cumprimento dos nossos deveres como cidadãos. Então, quando você vê uma obra pública, o que você faz? Quando um policial tenta te corromper, o que você faz? Quando, enfim, você acompanha, sabe quanto seu município está arrecadando, como que está gastando, você procura os políticos que você elegeu para verificar se eles estão cumprindo as promessas de campanha, se eles estão atuando em benefício de toda a coletividade. Não, a gente não faz nada, a gente só paga muito, reclama e nada vai mudar, porque os órgãos de controle, como eu falei anteriormente, os órgãos de controle não têm condições de fiscalizar todas as atividades públicas. A fiscalização é feita por amostragem ou então por denúncia. Então uma força-tarefa. Então, se a gente continuar nessa omissão, isso vai continuar ocorrendo, né? Medicamentos vencendo, milhões de reais gastos para armazenar papel, para mandar carta, ao invés de investir em atividades que realmente precisam. Isso tudo é decorrência da nossa falta de consciência fiscal e de um processo cultural que aceita uma série de coisas que são ruins para a sociedade e que a gente passa a reproduzir sem parar para pensar. Mas aí eu tenho um outro ponto. É muito complexo para a maioria das pessoas entender o processo de fiscalização e até para auxiliar nesse ponto. Por outro lado, mesmo quando há denúncias, alguém consegue perceber alguma coisa e denunciar, acaba que quem denunciou é que vai ser punido ou então pode sofrer alguma consequência grave. As pessoas ficam com medo. E também, eu exijo nota fiscal, tá? Mas muita gente não exige nota fiscal. Eu não vou dizer que eu sempre fiz isso de exigir nota fiscal, mas hoje em dia eu tenho essa consciência de exigir nota fiscal sempre. As outras pessoas não fazem, justamente porque não acreditam no processo. Essa é a grande questão. Acreditar no processo é o primeiro passo para modificar a situação. As pessoas pagariam os impostos tranquilamente se elas conseguissem ver o resultado na fiscalização, ver o resultado na punição e ver o resultado também nos processos que melhoram as condições da nossa cidade. Porque a gente vive dentro do país, mas a gente vive dentro de uma cidade. O entendimento do ser humano é de proximidade. E dentro da sua cidade, da minha cidade, a gente não consegue ver as mudanças que são necessárias. E a gente vota. E as pessoas votam acreditando que alguma coisa pode ser melhorada. Mas isso nunca acontece. E a punição aos que são descobertos também não acontece.
Eu acredito que um dos estímulos para que não se pague tributos no Brasil seja também um contraponto aqui a questão da dificuldade, a burocracia que o contribuinte honesto tem para cumprir o seu tributo. Entendeu? Então, cumprir o pagamento do seu tributo. Então, assim, não é só pela maldade, não é só pela vontade de omitir. É porque, às vezes, cara, para você cumprir, você leva 1.500 horas no Brasil, 1.500 horas no Brasil, para você pagar o tributo. Você tem que focar 1.500 horas só para pagar tributo. E João, você, empresário, poderia estar produzindo. Você tem que produzir. Eu acho que a questão da reforma tributária é muito importante por causa disso. É fundamental uma melhora na relação fisco-contribuinte, uma facilitação no atendimento, na prestação de informações para que o contribuinte que tem dificuldade, que quer pagar, possa fazer o seu pagamento sem maiores problemas. Isso, aos poucos, está mudando. Na Procuradoria, a gente tem o portal Regularize, que facilitou muito o atendimento. A gente tem um grupo de trabalho em Brasília só voltado à melhora no atendimento do contribuinte, mas são mudanças ainda que não vão ser instantâneas, né? Outro problema, a questão da denúncia. No caso da Procuradoria, por exemplo, você pode fazer uma denúncia anônima. E essa questão de, não vou denunciar porque nada vai acontecer, isso aí é algo que acaba gerando mais problema. E eu vejo isso na minha solução até aqui em casa mesmo. Uma vez eu tive um problema no cartório, eu falei, eu vou reclamar. E meu marido, não reclama, não vai dar em nada. Eu fui na corregedoria, reclamei, e o cartório devolveu o dinheiro, pediu desculpas, aí ele ficou até impressionado. Porque, às vezes, a gente está tão desacreditado no sistema em si, e a gente acaba ficando cada vez mais omisso e refém daquilo. Então, se houve algum tipo de atendimento mal feito na Procuradoria, reclamem, exijam, manifestem-se, sabe? Porque isso é fundamental para que o gestor possa analisar as possibilidades de melhora. O que eu vejo muito as pessoas reclamando, e não só sendo omissas como contribuintes, mas às vezes deixando também de passar essas informações adiante para os órgãos responsáveis. E muitas vezes a gente não tem como saber de tudo. Eu sempre falo para os meus colegas, a Lívia está aí, minha querida amiga da UERJ, né? Eu sempre falo, gente, tem alguma reclamação, me passa, porque eu passo para Brasília, a gente tenta ver alguma forma de solucionar, porque isso é bom para o fisco e para o contribuinte. A gente tem um sistema hipercomplexo, a gente tem, né? Atualmente não tem muito o que fazer sem uma reforma legislativa, mas em âmbito administrativo a gente pode facilitar isso de alguma forma para o contribuinte. Então, realmente, existe um problema que vai ser resolvido pela reforma tributária em termos, porque, como eu falo, há grupos de interesse se beneficiando dessa hipercomplexidade, dessas 1.500 horas. Há muitos grupos. E a única forma de combater isso é através da educação fiscal, da formação de uma consciência fiscal forte. Não tem outro caminho. Enquanto a gente não optar também por esse meio e ficar focando só em reforma tributária, a gente vai avançar um pouco, mas depois vai retroagir novamente, porque há grupos de interesse se beneficiando dessa situação de hipercomplexidade. É preciso que as pessoas tenham essa consciência. Eu sempre falo, olha, a crise existe, mas ela é seletiva. Você vê grupos econômicos que passa a crise, entra a crise, sai crise, estão sempre muito bem. Então, a crise não é para todo mundo. E não é para todo mundo por quê? Porque são pessoas que têm benefícios fiscais, que não deveriam ter, pessoas que têm lobbies e conseguem pleitear medidas que beneficiem os seus grupos. E a sociedade está omissa, alheia a isso acaba, né, permanecendo. Essas pessoas vão lucrando, bilhões, enriquecendo. Nós temos aí um país de umas maiores nível de uma concentração de renda do mundo, de maior concentração de renda do mundo, dos maiores. Isso por quê? Então, é isso que a gente precisa refletir, né? Partir para uma reforma tributária, mas sem esquecer da origem do problema, que é a cultura, que é a educação fiscal, é a consciência fiscal, é o cumprimento dos deveres como cidadãos. Antônio, vou pedir a palavra para que o Antônio faça a pergunta em 1 minuto, que a doutora responda em 1 minuto, às 13h50, essa sala cai, gente. Obrigado, presidente Creton. Parabéns, Daniele, parabéns, doutora, aí. Obrigado aí por dar essa brilhante palestra. É bem rápido, né? Você falou a respeito de omissão e conscientização, educação. A minha pergunta é a respeito da contravenção, né? No caso do jogo, né? Que a gente entende que é cultural também, e se tem algum estudo em termos de quanto que se teria de arrecadação só aqui no estado do Rio, no município do Rio, em termos de quanto que isso poderia reverter para a sociedade só nos tributos que a gente entende que, ou da legalização do jogo, enfim,
porque é cultural, a gente vê eles no carnaval, enfim, essa questão, e acredito que muita gente faça esse tipo de denúncia, mas também tem a questão do medo, mas é realmente muito impactante na sociedade, né? A contravenção, o jogo do bicho especificamente, a gente entende como uma violência à sociedade e não tem essa arrecadação, e todos sabem quem são os grandes bicheiros, né, do Rio de Janeiro. Então, não sei se eu fui claro, Daniele, mas agradeço já de antemão aí. Obrigado, Creton. Antônio, excelente a sua colocação. Eu acho uma questão bastante polêmica, que precisa ser discutida, mas eu não vi os dados exatos, mas acredito que bilhões de reais poderiam ser arrecadados com a legalização dessa atividade ou questões semelhantes. Não tenho os dados certos aqui, mas é algo que a sociedade precisa analisar se tem interesse ou não, né? Se o interesse é pela uma melhor gestão só, a corrupção, acabar com a corrupção, ou então reduzir a carga fiscal. É preciso que a sociedade discuta qual caminho quer tomar, né? Outra questão que falam da legalização das drogas, um pouco nesse sentido, do aumento da arrecadação. Será que a gente precisa tanto aumentar a arrecadação, ou a gente precisa combater efetivamente determinados atos criminosos, como, por exemplo, corrupção, ou então reduzir, né, ao mínimo possível a questão da qualidade dos gastos públicos, né, da má qualidade dos gastos públicos. Então, são essas questões que a gente precisa debater, e a gente precisa que a sociedade participe efetivamente. Por isso são tão importantes encontros como esse. Eu queria agradecer, pedir desculpa, porque eu me empolgo mesmo, eu poderia aqui ficar falando horas sobre isso. Agradeço a participação de vocês todos, queria cumprimentar até o Alexandre Lima, lá do Rio Grande do Sul, que está sempre me acompanhando, é um grande querido. Agradecer a todos vocês que me acompanharam até agora, já quase 2 horas da tarde, todo mundo aqui sem almoço, né? Então eu vou passar a palavra para o Gustavo, agradecendo mais uma vez, e quem quiser continuar esse debate pode me procurar aí por e-mail e nas redes sociais. Muito obrigada. Obrigado, doutora Daniele. Zélia, por favor, o certificado da palestrante. Daniele, eu vou fazer chegar às suas mãos, vou mandar por meio eletrônico, depois a gente dá um jeito de entregar fisicamente. Maravilha, obrigado mais uma vez. A gente está aqui na correria, porque o companheiro que poderia postergar, ele não está presente, então 13h50 acaba a nossa reunião, cai a sala. Eu peço ao Melilo que fale rapidamente a estatística para a gente encerrar oficialmente nossa palestra e reunião. Parabéns, Daniele, parabéns a todos. Hoje nós tivemos 41 presentes, 27 rotarianos e 14 convidados. Em gênero, tivemos 29 masculinos e 13 femininos. 28 masculino e 13 feminino. 9 clubes, 2 presidentes, 5 governadores, e tenham todos uma excelente semana. Eu vou encerrar de uma maneira diferente, até pela pressa, agradecendo mais uma vez a nossa palestrante. Se você me autorizar, quem quiser, eu posso replicar e dar acesso aos seus slides. Vou te passar o contato da Rosângela Dias, vocês vão se falar, eu acho que é sempre bom. Obrigado, Rosângela. Obrigado à doutora Lívia Amaral Serpa, pessoa de quem eu estimo e gosto muito também. Então, vou encerrar aqui de uma maneira diferente, Joper padrão, para poder liberar o microfone pelo menos um minutinho para todo mundo. Então, encerrando a reunião com o nosso pavilhão, pedir uma saudação ao pavilhão, por favor, a saudação, e encerrando com o sino para liberar o microfone de vocês o quanto antes. Ó, reunião oficialmente encerrada, podem abrir os microfones, por favor. Obrigado, Daniele. Parabéns a todos. Parabéns, Dani. Até a próxima. Valeu, tchau. Parabéns, Daniele. Um abraço. Parabéns a todos aí. Muito obrigado pelo convite. Excelentes colocações, doutora Daniela. Parabéns. Um abraço, parabéns. Super padrão. Parabéns, Daniele. Muito boa palestra. Um abraço, Antônio. Obrigada. Muito bem-vindo. Parabéns, Daniele. Bem-vindo, Augusto. Você é maravilhoso. Doutora Daniele. Excelente, parabéns. Abraço. Daniele, parabéns. Obrigado. Cá de Minas Gerais, aprendi muito.
Abraço. Abraço, super patrão. Obrigada. Márcio, abraço. Parabéns, doutora Daniela. Parabéns. Gostei muito do que eu ouvi. Bom rever a todos, uma boa tarde. Parabéns à presidência pela escolha do tema e da nossa palestrante pelo conhecimento demonstrado. Presidente, obrigado. Cádio Uberaba, um abração. Obrigado a vocês. Mais uma vez, obrigado aos nossos visitantes. Obrigado aos companheiros de rota. Obrigada. Governador Juba. Um abraço grande, governador Juba. Boa tarde, amigos. Sucesso hoje à noite, hein? Choper, bem-vindo. Um abração para vocês. Dona Glória, família bonita. Um abraço, companheiro Nelson. Saúde e paz. Obrigado, presidente Gustavo e minha turma. Boa tarde. Aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheira. Boa tarde, Maria Isaura. Boa tarde, governador.